Oi, gente, tudo bem? Bora para a nossa segunda aula de função do primeiro grau. Bom, nessa aula eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte gráfica da função do primeiro grau. Como eu faço para construir um gráfico e como eu posso analisar o gráfico de uma função do primeiro grau. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Sempre vai ser uma reta. Beleza, então vamos ver um exemplo para a gente ver como que fica. Determine o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 3. Bom, para determinar uma reta, o que a gente precisa? A gente precisa de dois pontos, porque dois pontos sempre determinam uma reta. E como que eu vou descobrir esses dois pontos para eu poder traçar essa reta? Usando a função que o exercício me deu. A função que o exercício me deu foi f de x é igual a 2x mais 3. Eu já sei que f de x é igual a y, então eu posso trocar f de x por y. E se eu achar dois valores para x e y que satisfaçam essa equação, então eu vou ter um ponto que pertence à minha função. Beleza, como que eu vou fazer isso então? A primeira coisa que eu vou fazer é supor dois valores para x. Então, eu vou supor dois valores aleatórios, eu vou escolher esses valores e aí eu vou substituir na minha função. Substituindo esses valores, eu vou encontrar dois y que são correspondentes a esses valores. E aí eu vou ter a coordenada de dois pontos. Eu supus dois valores, x igual a 0 e x igual a 1. Eu escolhi esses valores. Você poderia escolher qualquer valor, tanto faz. Beleza, agora eu vou substituir esses valores na equação e ver quais são os y correspondentes a esses valores. Para o x igual a 0, eu vou lá e troco o x por 0 na equação. Então, vou ficar com y é igual a 2 vezes 0, 0, mais 3. Então, meu y é igual a 3. Então, eu já tenho a coordenada de um ponto, o ponto 0 e 3. O x vale 0 e o y vale 3. Beleza, eu vou fazer agora para o x igual a 1. Substituo o x por 1, então fiquei com 2 vezes 1, 2, mais 3, y vale 5. Então, agora eu já tenho outro ponto, né? Quando o x vale 1, o y vale 5. Então, agora eu vou marcar esses pontos no gráfico. Marquei o primeiro, marquei o segundo. Então, agora que eu já tenho esses dois pontos, eu traço a reta que passa pelos dois. E pronto, esse foi o gráfico da nossa função. Eu coloquei aqui outro exemplo para vocês verem como é a construção de um gráfico de uma função de primeiro grau. Bom, eu já sei que f de x é a mesma coisa que y, então eu vou escolher dois valores aleatórios para x e vou descobrir dois y correspondentes a esses valores. Eu supus aqui x igual a 2 e x igual a 3. Eu vou lá e substituo na fórmula. Então, eu fiquei que para x igual a 2, substituindo na fórmula, o meu y vale 7. Então, eu tenho um ponto aí, 2 e 7. Para x igual a 3, o meu y deu 6, então fiquei com o ponto 3 e 6. Eu marco os dois pontos no gráfico e, a partir deles, eu traço uma reta. Uma outra coisa que aparece muito nas provas é a análise gráfica de uma função do primeiro grau. Então, bora fazer um exemplo para a gente entender melhor como que eu faço essa análise. Uma empresa de planos de saúde propõe aos seus clientes as seguintes opções de pagamento mensais. O plano A, um valor fixo de R$ 110 mais R$ 20 por consulta dentro do período. E o plano B, com um valor fixo de R$ 130 mais R$ 15 por consulta dentro do período. Analise os planos no intuito de demonstrar em quais condições um ou outro é mais vantajoso. Beleza. O que a questão me disse?
A questão me disse que a pessoa que contrata o plano de saúde, ela paga um valor fixo mais um valor para cada consulta que ela faz. Então, vamos analisar o plano A. O plano A, ele tem um valor fixo de 110. E aí, você vai pagar mais R$ 20 por consulta que você fizer. Então, se você fizer 2 consultas, você vai pagar 2 vezes 20 mais 110. 3 consultas, 3 vezes 20 mais 110. Então, a gente consegue montar uma função com esses valores, em que o nosso B vai ser o 110, o nosso X vai ser o número de consultas e o 20 vai ser o nosso A. Então, beleza, eu consigo montar aqui a fórmula do plano A. Então, fiquei com f de x é igual a 20x mais 110. Vou fazer a mesma coisa para o plano B. No plano B, eu pago R$ 15 por consulta. Então, eu vou ficar com 15 vezes x mais 130, que é o valor fixo. Beleza? Agora, para analisar quem é mais vantajoso, o que eu vou fazer? Eu vou montar o gráfico dessas duas funções para eu perceber qual vale mais a pena. Para eu traçar o gráfico dessa função, eu preciso de achar dois pontos que pertencem à função. E para isso, eu suponho dois valores de x e acho os y correspondentes. Eu supus o valor x igual a 0 e o x igual a 10. E agora eu vou substituir esses dois valores na equação dos planos para ver quais serão os y correspondentes. Primeiro, eu vou fazer isso com o plano A. Eu fiquei com essa conta. Substituir por 0. 20 vezes 0, 0. Mais 110, 110. 20 vezes 10, 200. Mais 110, 310. Agora, pro plano B. 15 vezes 0, 0. Mais 130, 130. 15 vezes 10, 150, mais 130, 280. Então, agora, eu já tenho dois pontos de cada função, então eu já posso traçar a reta dessas funções. Beleza, coloquei aqui para a gente as coordenadas desses pontos, para ficar mais fácil para a gente marcar no gráfico. Então, marquei os pontos do plano A em vermelho. Já posso traçar a reta do plano A. Vou fazer a mesma coisa para o plano B. Marco os pontos do plano B, traço a reta do plano B. Então, beleza. Agora, a gente já tem o gráfico dessas duas funções. O que eu preciso fazer? Eu preciso analisar esse gráfico para ver qual plano é mais vantajoso em qual situação. Se eu olhar para esse gráfico direitinho, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que existe um ponto nesse gráfico onde as duas funções se intersectam, onde as duas retas se cruzam. E nesse ponto existe um mesmo x e um mesmo y para as duas. E como que eu faço para descobrir qual é esse valor de x e qual é esse valor de y que é o mesmo para as duas? Eu igualo as duas fórmulas, porque se nesse ponto o y das duas é igual, então f de x é igual a g de x. Então, eu posso igualar as duas funções. Igualando as duas funções, eu posso passar ali o 15 para o outro lado, subtraindo, vou ficar com 5x, e passo o 110 também subtraindo para o outro lado, vou ficar com 20. Então, fiquei que 5x é igual a 20, passo 5 dividindo, x é igual a 4. Então, eu sei que quando eu faço 4 consultas, tanto faz qual plano eu escolho, porque o valor delas vai dar o mesmo, vai ser o mesmo preço. Então, tanto faz. Então, vamos analisar. Quando eu faço menos que 4 consultas, eu vou acabar tendo o plano A mais vantajoso. Reparem que a reta do plano A, antes do 4, ela passa por baixo da reta do plano B. Então, o valor aqui do plano A é menor, é mais baixo. Então, é mais barato eu ter o plano A
quando eu faço menos que 4 consultas. Agora, quando eu faço exatamente 4 consultas, tanto faz qual plano eu escolho, estão dando o mesmo preço. Só que quando eu faço mais do que 4 consultas, reparem que a reta do plano A, ela passa para cima agora do plano B. Então, quer dizer que eu estou tendo aqui valores mais altos. O preço do meu plano está mais caro nesse ponto. Então, quando eu faço menos que 4 consultas, é mais vantajoso o plano A. Quando eu faço exatamente 4 consultas, tanto faz, o valor é o mesmo. E quando eu faço mais que 4 consultas, o plano B é mais vantajoso. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam a lista de exercício. E se vocês ficaram com alguma dúvida nessa aula, manda pra gente, tá bom? Beijos!